A Justiça do Trabalho Potiguar já está toda interligada pelo processo judicial eletrônico. Veja agora o passo a passo seguido por uma ação dentro do sistema eletrônico. Os volumosos processos de papel que antes tramitavam nas varas do trabalho do Rio Grande do Norte, agora assumem o formato digital, tornando o processo mais célere e acessível. Muitos advogados, inclusive eu, a gente encontrou um pouco de dificuldade realmente, porque antigamente você fazia a petição de papel, dava entrada na distribuição e encerrou o processo por aí. Agora, os advogados podem ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho sem sair do escritório. Após a ação ser peticionada via processo judicial eletrônico, a data de audiência nas varas do trabalho já fica marcada para o julgamento do processo. A gente não tem que enfrentar mais filas para pegar processos. Os alvarás eles saem já pela internet, alvará de seguro-desemprego, alvará de FGTS. Você pode imprimir no seu escritório. Os prazos aumentaram também. Antigamente você tinha até as 18 horas para dar entrada em qualquer petição de prazo. Hoje você tem até quase a meia-noite. Uma central de atendimento foi instalada pelo Tribunal Regional do Trabalho Potiguar para atender aos advogados e jurisdicionados no uso do processo judicial eletrônico. A central ela fica disponível aqui de 8 às 18 horas. Tem servidores que podem auxiliar os usuários na entrada do processo, na consulta processual. No caso das reclamações a termo, o reclamante pode se dirigir à central de atendimento, onde a Justiça do Trabalho disponibiliza um servidor para tirar dúvidas e emitir a declaração. Ela é procurada pelos reclamantes que acabaram de ser demitidos e muitas vezes estão desnorteados, né? Eles querem saber algumas informações de como vão acessar ou buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. A 11ª Vara do Trabalho de Natal foi implantada no dia 1º de outubro de 2013 e é a única a funcionar totalmente dentro do PJE. A rotina do juiz passou a ser um pouco mais dinâmica, na medida em que o PJE ele suprime alguns atos e acaba abreviando o processo. Então isso acabou permitindo que o processo fosse agilizado em dada medida. Pelos próprios processos que eu já estou dando entrada, que tem os pedidos de tutela antecipada, elas estão sendo julgadas bem mais rápido do que eram julgadas anteriormente. Olha, indiscutivelmente, a evolução do processo físico para o PJE, ela vai marcar um novo tempo na advocacia. Para nós, advogados, ela é substancialmente importante. Por quê? Porque evita a presença do advogado no fórum. Em Natal já tem um trânsito hoje muito complicado, então você sai do seu escritório, dependendo da distância, para vir deixar uma petição, protocolar uma petição. Até mesmo o risco de você perder o prazo porque chegou por alguns minutos atrasado, isso tudo se encerra com o PJE, na medida em que no seu escritório ou de qualquer lugar do mundo onde você estiver, você pode acessar e peticionar, fazer recurso, contestação e qualquer outro tipo de peça que seja necessária. Agora você confere o que são as doenças ocupacionais LER, DORT e a regulamentação para se ter um ambiente de trabalho com a devida prevenção contra essas doenças. Um ambiente de trabalho saudável, além de contribuir para o melhor desenvolvimento das atividades do profissional, contribui também na prevenção das chamadas doenças ocupacionais. As lesões por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, também chamados de LER-DORT, são as principais causas de afastamento de trabalhadores nas empresas do Brasil. A partir de 1988, com o incremento da atuação do Ministério Público do Trabalho na defesa dos direitos coletivos dos trabalhadores, passou-se, através do inquérito civil, a investigar de forma coletiva o resultado dos processos produtivos no adoecimento dos trabalhadores. E verificou-se que com a intensificação do risco, com a repetição de tarefas, os sistemas fordistas e tayloristas com repetição de movimentos, muitos trabalhadores estavam realmente com lesões por esforço repetitivo. Nesse momento, todo o mundo passa a perceber que se trata de uma verdadeira epidemia mundial e que é preciso reorganizar-se os processos de trabalho para evitar esse adoecimento dos trabalhadores. Surge, então, a questão da ergonomia no trabalho, com as análises ergonômicas do trabalho, estudos nas universidades brasileiras e de todo o mundo a respeito da necessidade de se ter metas de produtividade pré-fixadas, de haver rotatividade das tarefas, de haver pausas durante a jornada, de modo a não sobrecarregar só uma parte do sistema osteomuscular do trabalhador e ele não fazer tarefas repetitivas e invariáveis que levam à eclosão das lesões por esforço repetitivo.
A norma regulamentadora 17, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, define alguns parâmetros de ergonomia, com o intuito de orientar as empresas e proteger os trabalhadores de possíveis doenças. O Ministério do Trabalho e Emprego editou a norma regulamentadora número 17, justamente com o objetivo de trazer a ergonomia para dentro das empresas. E a norma ela tem uma parte que trata de mobiliário, mas tem uma parte que trata da própria organização do trabalho. Desde então, o que o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho têm tentado convencer as empresas é que não basta corrigir o mobiliário. Isso às vezes é dispendioso para as empresas e não traz nenhum resultado para a saúde do trabalhador. O principal para a prevenção das LERDORTs é a organização do trabalho. Os afastamentos dos trabalhadores de seus ambientes de trabalho, devido à ausência de políticas internas de prevenção contra as lesões e distúrbios relacionados ao trabalho, causam prejuízos para as empresas e para a economia do país. O adoecimento do trabalhador brasileiro ainda é um custo só para o Estado brasileiro, porque as ações regressivas ajuizadas pelo INSS ainda são muito poucas. O número de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, embora tenha aumentado, ainda não é o suficiente em face da realidade do país. Normalmente porque ainda existem poucos procuradores do trabalho, precisa mais cargos de procuradores do trabalho, precisa uma maior interiorização da instituição que hoje, salvo em algumas cidades de médio porte, está na sua maioria nas cidades de maior porte. Os sindicatos ainda não propõem a quantidade de ações civis públicas que seria desejável. Então, nós ainda não temos um combate tão eficaz à epidemia, que é a lesão por esforço repetitivo, nos locais de trabalho. Para nós termos um combate mais eficaz, é preciso trazer também o Sistema Único de Saúde para essa frente de combate. Porque o Estado brasileiro gasta via INSS, via Previdência Social, com adoecimento do trabalhador, e gasta via Sistema Único de Saúde. Porque o trabalhador acidentado, ele vai para a rede pública de saúde, ele vai para o SUS. Para um ambiente de trabalho saudável, as empresas devem tomar algumas medidas. E se não forem adotadas aquelas medidas, como a pausa, o rodízio, e a limitação de horas extras, o aceleramento da produção também leva à lesão por esforço repetitivo. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos.